Olá você que está iniciando o nosso curso para elaboração de projetos contra incêndio. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Camila, eu sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho. Eu trabalho com projeto há 6 anos, projeto de prevenção contra incêndio, e eu estou aqui para ajudar vocês a como elaborar e como aprovar esses projetos no Corpo de Bombeiros. Então, hoje nós vamos realizar aí a nossa primeira aula e eu sei que vai ser muito proveitoso para você que é engenheiro ou arquiteto ou está se formando em engenharia e arquitetura. Para você será muito proveitoso esse curso. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula. Olha, eu gostaria de começar com vocês falando um pouquinho sobre a segurança contra incêndio. A segurança contra incêndio no âmbito internacional, ela já é reconhecida como uma ciência e, portanto, ela já é uma área de estudo, de desenvolvimento, uma área de ensino. Nos Estados Unidos, no Japão, alguns países da Europa, eles seguem rigorosamente todas as normas, as orientações de segurança contra incêndio, são levados muito a sério essa área. E só para a gente ter uma noção, o ensino em todos os níveis de educação e em todos os períodos escolares, ele recebe pelo menos um dia em que a segurança de incêndio ela é enfocada. Então, esses países levam bem a sério essa questão da segurança contra incêndio. Internacionalmente, nós temos alguns laboratórios de pesquisa que estão aí desenvolvendo cada vez mais estudos nessa área. E no Brasil, um país que está em desenvolvimento, nós ainda temos uma deficiência na área de segurança contra incêndio. Falta profissionais, falta legislação, falta empenho aí dos nossos governantes e também falta o requerer da população, porque a população ela tem que desejar essa segurança contra incêndio, ela tem que se sentir insegura em uma edificação que não tem prevenção contra incêndio e cobrar isso, cobrar uma legislação dos nossos governantes. Assim, essa área vai cada vez mais aumentar em um espaço de tempo mais curto. Mas nós estamos aí avançando aos poucos e então a tendência dessa área é somente crescer. E no Brasil, apesar de nós termos uma deficiência de literatura, de normatização, nós estamos também caminhando cada vez mais para melhorar aí o conhecimento, melhorar a formação nessa área de segurança contra incêndio. Bom, nesse curso nós vamos aprender a elaborar e aprovar um projeto especificamente no estado de Minas Gerais. Mas projeto de incêndio não é só um. Olha, no Brasil não. Por quê? Porque as leis no Brasil de segurança contra incêndio, elas são estaduais. Não existe ainda uma lei nacional que trata dessa questão no país. Mas nós temos aí as leis estaduais em que cada estado tem a sua própria exigência. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar, ele desenvolveu algumas instruções técnicas que são seguidas e por eles são vistoriados os projetos, por eles são fiscalizados. Nos outros estados também existe aí essas normatizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros. E uma coisa importante é que as normas do estado de São Paulo, elas servem como base para as outras normas dos outros estados. Elas têm servido aí como base, porque o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, ele tem uma atualização mais eficaz da sua normatização. Então, ela tem seguido aí como base das outras legislações. Sendo assim, a gente tem uma semelhança muito grande entre os estados. Então, para você que não é do estado de Minas Gerais e deseja aprender como aprovar um projeto, esse curso pode também te ajudar, te dar um norte de como você vai começar, de como que você vai aí enfrentar essa normatização.
porém você vai ter que buscar as normas do seu estado. O que eu recomendo a você é fazer uma comparação. Entrar lá no site do Corpo de Bombeiros do seu estado e procurar sobre as instruções técnicas, as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, e também entrar no site do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e procurar por instruções técnicas. Na parte de legislação, instruções técnicas, você vai encontrar aí todas as orientações, toda a normatização do Corpo de Bombeiros. E você pode fazer uma comparação para ver se tem a mesma quantidade, o mesmo número de normas, se segue a mesma linha. Você pode aí estar fazendo essa comparação. E para você que é do estado de Minas Gerais, você vai ter que estar sempre atualizado também nessa normatização, porque ela sempre sofre atualizações. Mas nós vamos aprender aqui com a mais recente, as últimas atualizações que existem. Então, vocês vão estar aí atualizados nessa questão. Então, só para que vocês entendam que a legislação ela é estadual, então ela é específica para esse estado. E só para a gente entender um pouquinho da lei que dispõe sobre a segurança contra incêndio no estado, é a Lei 14.130 de 2001. Essa lei, em seu artigo 1º, ela já aí descreve as edificações que precisam, que necessitam adequar a segurança contra incêndio. Então não são todas as edificações que precisam de proteção contra incêndio? Olha, o ideal seria que todas as edificações tivessem a sua própria proteção. Mas a norma aí só exige das edificações de uso coletivo. E quais são essas edificações? Olha, vamos ver aí. São edifícios ou espaços comerciais. Então, todo comércio ele tem que se adequar aí à norma do Estado em relação à segurança contra incêndio. Edifícios ou espaços industriais. Toda indústria também tem que ter aí a sua normatização, a sua regularização. Edifícios ou espaços de prestação de serviços. Prédios de apartamentos residenciais. Além de prédios de apartamentos, existem algumas edificações que têm várias casas com uma saída e uma entrada em comum, várias casas no mesmo lote. Edificações de um pavimento apenas. E essas edificações, elas são consideradas de uso coletivo. Por quê? É mais de uma casa em um mesmo lote que usa uma entrada e uma saída em comum. Então, essas edificações, elas também se enquadram aí no uso coletivo e elas também têm que ter proteção contra incêndio. Então, é importante a gente avaliar dessa forma, a gente sempre pensar no coletivo. Tudo que for de uso coletivo vai ter que ter um olhar diferente aí em relação à segurança contra incêndio. Então, nós vamos voltar depois nessa norma, só para explicar mais ou menos para vocês como que funciona a legislação e para que a gente saiba quais edificações aí nós vamos realizar os projetos, as consultorias, quais edificações elas necessitam dessa segurança contra incêndio. Então, nós vamos começar agora a falar sobre a definição do fogo, como que surge o fogo, como que ele se alastra, como que ele se comporta. Então, nós vamos estudar aí para que a gente fique bem informado a respeito dessa questão. Então, a definição do fogo. Nós temos aí essa figura onde nós temos um triângulo, um fogo dentro e nós temos aí comburente, combustível e calor. Olha, esse triângulo do fogo, ele foi um estudo para mostrar o que é necessário para que haja fogo. Então, são 3 elementos básicos que são necessários para que haja aí o fogo, que é o comburente, o combustível e o calor. O comburente é o oxigênio,
que a gente tem na nossa atmosfera, cerca de 21%. E para que haja fogo, nós precisamos apenas de 13%. Então, a nossa atmosfera é um ambiente ideal para que haja fogo. Nós temos também o combustível, que é um material, pode ser sólido, líquido ou gasoso. E nós temos também a fonte de calor, que pode ser proveniente, pode ser originada de uma pana elétrica, pode ser originada por uma reação química que libera calor, pode ser originada por uma energia nuclear, no caso de países que utilizam essa fonte de energia, pode ser também originada mecanicamente por atrito, por exemplo. Então, nós temos aí a fonte de calor. Então, tendo esses três elementos, nós temos aí o fogo. E outro estudo que foi desenvolvido foi o tetraedro do fogo. E o que é isso? O tetraedro do fogo é o triângulo do fogo mais a reação em cadeia. E o que é essa reação? É a reação com que faz que o fogo se alastre. Então, o fogo, para ele continuar, para ele ganhar proporções de incêndio, ele vai se alastrar. E isso, com os estudos realizados, foi determinado como reação em cadeia. Então, como é que funciona? O combustível ele entra em contato com uma fonte de calor em presença do comburente, no caso da nossa própria atmosfera, e aí ele consegue inflamar, gerando aí uma reação em cadeia e aí gerando o alastramento do fogo. E aí a gente tem um incêndio. E nós vamos falar quais as melhores formas que nós temos para extinguir esse fogo. Parece óbvio, a gente vê algo pegando fogo, a nossa reação é logo pegar água para jogar para apagar, mas não é tão simples assim. Há algumas classificações de incêndio e alguns incêndios onde você não pode usar água. Então, para nós conseguirmos aí eliminar, extinguir o fogo, nós temos aí que eliminar uma base desse triângulo ou desse tetraedro. Então, nós vamos entender um pouco mais. Nós podemos extinguir o fogo pelo resfriamento, retirando aí o calor, a fonte de calor desse triângulo. Então, aí realmente a água, ela é um agente extintor ideal para que haja esse resfriamento, pois ela tem essa grande propriedade, né, de resfriar. E nós temos também a extinção do fogo pelo abafamento. Nesse caso aí, como na figura vocês estão vendo, nós vamos estar retirando o oxigênio. Retirando o oxigênio, o fogo não conseguirá mais se propagar e assim ele vai logo apagar. E nós temos também a extinção do fogo pelo isolamento do material combustível. E essa extinção, ela é mais difícil de acontecer, mais difícil de ser realizada, mas em algumas situações ela pode sim ser aplicada. Um exemplo dessa extinção de fogo, como vocês estão vendo nessa figura aí do tambor, vou usar apenas essa figura, o tambor com óleo diesel pegando fogo. Esse fogo aí no tambor, ele está na superfície, ele não está em sua totalidade. Vamos supor que o tambor ele esteja 70% cheio de óleo diesel e está pegando esse fogo. E vamos também imaginar que aqui no final desse tambor, nós temos um dreno. E aí nós não temos essa opção de abafar. Na hora, no momento, nós não encontramos nada para abafar esse fogo. E eu vejo esse dreno, o que eu faço? Eu abro esse dreno e retiro esse material. E o fogo que está pegando vai acabar, porque vai acabar o material combustível, porque eu retirei a maior parte dele através do dreno. Então, essa aí é um exemplo de como a gente isolar aí o material combustível. E temos também a extinção do fogo pela quebra da reação química.
que é a quebra da reação em cadeia. Nesse caso, a gente utiliza aí produtos químicos, né, que reagem com calor e fazem partículas em combustíveis, fazendo com que essa reação seja quebrada, e aí a extinção do fogo. Então, nós temos aí métodos de como extinguir o fogo. E nós temos também a classificação do incêndio. E os incêndios, eles são classificados de acordo com os materiais que são envolvidos dentro dele. E essa classificação, ela é feita principalmente para determinar o melhor agente extintor para cada tipo de incêndio. Então, vamos entender um pouquinho mais. Olha, incêndio classe A, o que significa? Significa incêndios envolvendo combustíveis sólidos comuns, como papel, madeira, plástico, borracha, e ele é caracterizado pelos resíduos que ele deixa após queimar o material e também porque ele queima o material não só na sua superfície, como na sua totalidade. Então, um pedaço de madeira pegando fogo, ele queima não só por cima da madeira. O fogo procura consumir todo o material. Então, se você, qualquer lugar que você tocar na madeira, ela pode estar aí com o foco do fogo. E qual a melhor forma de extinguir esse tipo de fogo? Esse tipo de fogo não, essa classe de incêndio. É pelo resfriamento. Então, nesse caso aí, a água vai ser um grande aliado, realmente, para a gente apagar essa classe aí de incêndio. E nós temos o incêndio classe B, que é um incêndio que envolve líquidos inflamáveis, como graxa, também gases, combustíveis. E a característica dele é que ele queima apenas superfície, como aquele exemplo lá do tambor do óleo diesel, ele queima só a superfície do material. No meio, ali a gente não tem fogo, como no caso de um pedaço de madeira queimando. E a melhor forma de extinguir essa classe de incêndio é pelo abafamento. Então, como a gente pode ver aí, ó, nessa figura, um homem com um pano para abafar um fogo que está pegando numa panela. Então, provavelmente essa panela aí tem um material combustível, vamos imaginar que é o óleo, e se eu jogar água aí, eu vou causar um grande acidente. Então, eu não posso jamais jogar aí um balde d'água para apagar esse fogo, porque eu posso me queimar, posso acidentar ainda mais. Então, a forma mais eficaz de extinguir esse fogo é pelo abafamento. A classe C envolve equipamentos energizados e ele é caracterizado, essa classe é caracterizada por oferecer grande risco à vida, porque além do fogo, nós temos aí o risco do choque elétrico. E a melhor forma de extinguir também esse tipo de incêndio é pelo abafamento. Então, existe aí um agente extintor que não conduz corrente elétrica. Esse agente é o melhor para apagar essa classe de incêndio aí. A gente também tem o incêndio classe D, que é mais comum em fábricas automobilísticas, pelo fato desse incêndio envolver metais combustíveis, como, por exemplo, sódio, magnésio, e na sua forma em pó. E existe também aí um agente especial para extinguir esse tipo de incêndio, que é um pó químico especial específico aí para essa classe. E também a melhor forma é pelo abafamento. E nós vamos então entender um pouquinho sobre os extintores. E assim como a gente classifica os incêndios, há também a classe dos extintores. Então, a classe dos extintores corresponde à classe de incêndio. Então, o incêndio classe A vai utilizar um extintor que é classe A, que atende aí a essa classe.
Então, o extintor classe A, nós temos aí o extintor de água, um extintor muito comum, contendo aí 10 litros, e que tem um alcance de jato de 9 a 11 metros e a sua autonomia é de mais ou menos 60 segundos. E esse extintor aí, ele atende toda a classe A. Não atende a classe B nem a C, porque ele pode reagir, como a gente já viu nos slides anteriores, com algum produto químico ou com a energia elétrica. O extintor de pó ABC é um extintor que vem sido muito comercializado hoje e também vem sido aí obrigatório pelo Corpo de Bombeiros por ele combater as 3 classes de incêndio. Então, na hora que acontecer algum incêndio, você não vai ficar preocupado em qual extintor usar. Se você tem um extintor de pó ABC, não tem aí essa preocupação. Qualquer classe ele vai atender. A, sendo A, B e C. E o alcance médio de jato dele são 5 metros e a autonomia dele é de aproximadamente 30 segundos. Este extintor, ele deixa um resíduo aí de pó. Então, se você quiser restaurar, por exemplo, alguns equipamentos elétricos, ele pode aí deixar esse resíduo indesejado. A gente também tem um extintor de CO2, que ele atende a classe BC, e a diferença deste extintor pelo ABC é que, além dele não atender a classe A, ele não gera resíduo. Ele é ideal aí para quem quer salvar aí os seus equipamentos elétricos e não quer deixar nenhum resíduo. A vantagem dele é essa. E o alcance médio de jato dele é um pouco menor, 2,5 metros. A autonomia dele é de aproximadamente 25 segundos. E ele também é facilmente reconhecido porque ele se diferencia dos outros, pelo fato aí da sua imagem ser um pouco diferente. Existe também o extintor de pó químico BC. Ele também se difere do ABC porque ele não atende a classe A. Ele é mais utilizado em garagens onde há um risco maior dessa classe BC de incêndio. E o alcance médio de jato dele é 5 metros e a autonomia dele gera de 15 a 25 segundos. Esse extintor ele é um pouco mais barato que o ABC porque ele tem aí uma classe A menos que ele vai atender, que é a classe A, ele não vai atender a classe A, apenas a BC. Ele costuma ser aí um pouco mais barato. Então, se a pessoa quiser economizar, por exemplo, colocando na garagem, ele pode usar esse extintor ABC ao invés do ABC. Pode usar apenas o BC. E também existe o extintor de espuma mecânica pressurizada. Esse extintor ele atende a classe AB, ele não atende a classe C porque ele contém água na sua composição e que pode reagir aí com equipamentos elétricos. E ele primeiro age pelo abafamento, depois por resfriamento. Os outros extintores, exceto da água, agem mais por abafamento. E o alcance médio de jato dele são 5 metros e a autonomia dele é de aproximadamente 60 segundos. Então, esses aí são os extintores que a gente utiliza quando a gente for dimensionar aí a edificação, dimensionar o nosso projeto. São os principais extintores que a gente usa aí. E a gente tem uma diferença também entre extintor portátil e extintor sobre rodas. O que é que diferencia? O extintor portátil é um extintor que tem a sua massa total de até 20 kg. E o extintor sobre rodas, ele é acima, né, de 20 kg. Isso por causa do manuseio. O extintor, se você tiver aí a oportunidade no seu local de trabalho ou no seu apartamento de pegar um extintor, sentir o peso dele, ele é um pouco pesado. Para muitas pessoas ele pode aí dificultar o manuseio. Então, por esse motivo, acima de 20 kg ele já é o extintor sobre rodas. E aí nós temos algumas representações gráficas de como vem no rótulo do extintor a cada classe.
que ele vai atender classe A, B, C e D. Na classe A, a gente tem esse desenho com algumas madeiras, uma lixeira pegando fogo, representando aí materiais sólidos comuns, como madeira, papel. Na classe B, nós temos aí um galão, representando aí os líquidos inflamáveis, exemplo de gasolina, óleo diesel. Na classe C, aí, a gente tem uma tomada, representando aí os materiais elétricos. E na classe D, a gente tem aí uma engrenagem pegando fogo, representando aí os metais combustíveis. Então, esses aí é a representação gráfica que geralmente vem no rótulo do extintor. E no rótulo vocês vão ver uma imagem parecida com essa daí, ó. Aí tem as 3 representações, A, B e C. Porém, a B e C está com um risco, uma tarja de proibido. E quer dizer, então, que este extintor só serve para apagar incêndios classe A. Falo apagar incêndios, mas a gente tem que entender uma coisa, que extintor, ele não apaga incêndio. Mas como assim? Olha, o extintor ele apaga apenas o princípio do incêndio. Por quê? Porque o incêndio em si, ele já é um fogo em grandes proporções que não tem mais condições de ser apagado por um extintor. Então, o extintor aí ele vai ser usado bem no inicinho. Quando começar a pegar fogo em algum objeto, você corre lá, pega o extintor e apaga, para que ele não se transforme em um incêndio. Transformou em um incêndio, você perdeu o controle, não adianta mais jogar ali o extintor. O melhor a fazer é evacuar a edificação e acionar o corpo de bombeiros. Então é muito importante a gente entender isso, que o extintor ele não apaga incêndio, apenas o princípio de incêndio. E a gente também tem que ter os cuidados essenciais aí para o extintor. E muitos têm utilizado extintor como um objeto de enfeite. Extintor não é objeto de enfeite, ele é um equipamento de segurança. Ele tem que estar em um local bem localizado, um local visível, desobstruído, não pode ter nada obstruindo. O extintor, nem mesmo a placa que representa que ali tem um extintor, não pode ter nada obstruindo. E ele tem que estar em constante manutenção, tem que estar adequado para o uso, na pressão correta. Então, esses cuidados nós temos que observar, nós temos que sempre manter o extintor. Se você aí mora em um apartamento, está observando que o seu extintor está em péssimas condições, acione o síndico do prédio e diga, olha, esse extintor está em péssimas condições, precisa aí de uma manutenção. Porque se caso ele vir, se você precisar utilizá-lo e ele não funcionar, você aí pode ter um grande prejuízo, tanto material quanto aí da própria vida. Então não é isso que nós queremos e por isso que a gente tem que manter esses equipamentos aí em total funcionamento, pronto para uso, mesmo que a gente nunca precise usar, que a vontade é que nós nunca precisemos usar esses extintores. E eles aí não podem ser deixados no chão, porque diretamente com o chão ele pode enferrujar, pode aí prejudicar o material. Então ele tem um suporte, se o extintor for ficar no piso, ele tem um suporte próprio para ele ficar no piso. Se ele for pendurado na parede, ele tem a altura correta também que vai ficar pendurado na parede. E também temos que observar a distância, ele não pode estar muito distante da porta de entrada e de saída, não pode estar muito distante do operador. E tudo isso a gente vai ver quando a gente estiver elaborando o nosso projeto. Nós vamos voltar nessa questão do extintor, mas para que vocês entendam, compreendam aí como que funciona o fogo, qual classe de extintor utilizar, e nós falamos brevemente sobre esse assunto. Nós vamos sempre estar retornando, porque quando nós estivermos elaborando o nosso projeto, nós vamos precisar dessas informações. Então, vamos até a próxima aula. Nós vamos continuar falando a respeito da capacidade extintora e vamos continuar esse assunto aí do extintor, ver qual o tamanho do fogo que ele apaga e
mais novidades para vocês. Então, eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.